Bem-vindos ao Pode Transferir, o podcast onde conversas sobre ciência encontram um espaço para trazer mais conhecimento ao seu dia a dia. Essa é a série Cientistas, Educadores do Cotidiano. Vamos embarcar em conversas fascinantes com cientistas e especialistas que trabalham com questões ambientais. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Transferir, uma ação de divulgação científica da Universidade Federal de Pelotas. Para conhecer nosso trabalho, sigam o @Projeto Transfere. Meu nome é Larissa e eu sou estudante de Química. E eu sou o Pedro, estudante de Cinema e Audiovisual, sou formado em Química e atuamos nos projetos Transfere, Química no Cotidiano e Tecnologias de Informação e Comunicação do programa Química em Ação. Você que está nos ouvindo, já se perguntou como as artes podem se relacionar com as temáticas ambientais? Hoje temos o prazer de receber dois convidados. Muriel Belo Pereira, que é licenciada em Química e mestranda na área de interface entre mulheres, ciência e arte na Universidade Federal de Pelotas, e Diego Nascimento da Costa, graduando no curso de licenciatura em Química pela Universidade Federal de Pelotas também. Ele foi intercambista na Colômbia, é bolsista de extensão no projeto Química Nômade, atualmente pesquisa sobre as relações entre mudanças climáticas e o ensino de Química. Muito obrigado pela presença e sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite também. Muriel, para começar nossa conversa, sua pesquisa tem foco em mulheres pelotenses nas belas artes e traz à tona a história e contribuições das mulheres na arte. Como você percebe o impacto da sua pesquisa na divulgação científica? Primeiramente, eu queria contextualizar minha pesquisa de mestrado, a qual está inserido num projeto interdisciplinar que se chama A Valorização da Produção Artística Feminina por Meio da Ciência, as artistas mulheres da Escola de Belas Artes. Nele está inserido vários projetos, vários cursos aqui da UFPEL, como, por exemplo, recursos hídricos, antropologia, artes, ciências e engenharia de materiais, computação, História, Memória Social e Patrimônio Cultural e a Química. Então, dessa forma, eu sou orientada pela professora Bruna, que é da Química, e sou co-orientada pelo professor Gerson, que é da Computação. Como o mestrado tem um tempo curto para ser desenvolvido, decidimos por não focar em todas as mulheres artistas da Escola de Belas Artes. Com isso, a minha pesquisa trata apenas de uma mulher, no qual tem uma história que particularmente é interessante para mim, porque ela, na verdade, era uma zeladora da escola, que, em influência e ajuda de um professor, ela conseguiu entrar como técnica de laboratório de escultura e cerâmica. O nome dela era Judith Bach, ela era uma mulher negra. Na época, a escola, na verdade, era só para aquelas pessoas que tinham um capital econômico maior. Então, ela nasceu em 1918 e morreu em 1991 e trabalhava basicamente com argila e gesso e cerâmica. E a técnica que ela utilizava era o realismo, então ela esculpia personalidades pelotenses locais daquela época, principalmente cunhos religiosos ou bandistas. Mas respondendo à pergunta de vocês, a minha pesquisa tem impacto na divulgação científica no momento que leva essas questões raciais e culturais para esses espaços escolares, as quais ainda tem pouca quantidade de trabalho sobre isso. Maravilha! E você considera que expressões de arte podem influenciar os indivíduos a pensar a ciência? Eu considero que toda forma artística tem um pouco de ciência por trás. Por exemplo, na composição química da tinta, tem substâncias de corante, pigmentos e diversos aditivos. Então, tem a química presente nas tintas e também, por exemplo, a toxicidade das tintas a óleo. E pensando na minha pesquisa, especificamente, transformação da argila em cerâmica é um exemplo de como pensar transformações da matéria e reações químicas. Tua pesquisa propõe a integração entre cultura, educação e artes. Qual o ponto em comum para essa integração e quais os desafios enfrentaste? Posso dar um exemplo do estágio de docência do mestrado que eu realizei na disciplina de Informática em Educação e Química, no qual tinha o intuito de integrar os conceitos químicos, as formas de arte e as TICs. Para quem não conhece, as TICs é Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, nessa disciplina, desde o segundo dia de aula, a gente sorteou conceitos químicos com grupos de estudantes e eles teriam que trabalhar esses conceitos envolvendo alguma arte plástica, por exemplo, da cinética química, que eles trabalharam a velocidades das reações de óxido-redução para trabalhar esses conceitos. Sobre as dificuldades que eu tenho na minha pesquisa atualmente é de materializar esses estudos que eu estou tendo para algum material físico e tecnológico, pensando na tecnologia de como abordar isso na sala de aula. E agora para o Diego. De que forma os projetos artísticos podem envolver a comunidade escolar na discussão sobre problemas, questões ambientais, sustentabilidade?
Bom, eu acredito que essas manifestações culturais, elas são um caminho para a gente entender a educação ambiental e sensibilizar a comunidade escolar em torno dessa sustentabilidade que a gente está querendo trabalhar. E um exemplo clássico que a gente tem é uma artista chamada Mandy Barker. Ela é uma artista suíça, que ela, junto com ONGs internacionais, elas coletam esses plásticos retirados do mar, e a partir dessas transformações, ela transforma esses plásticos coletados em exposições de arte. E também, para outros exemplos, a gente traz também um projeto da UFRJ, que é do Lixo Arte, que em 2019 ele é criado e trabalhado a partir de várias vertentes dentro desse campo, tanto econômico quanto geográfico, histórico, e ele é levado para esse espaço escolar. Posteriormente ele vai ser levado para o espaço não formal, e em 2021 ele se torna um grupo de extensão da própria universidade. E também agora, como eu estou desenvolvendo meus planos de aula, TCC também, eu trago a questão da educação ambiental e do antropoceno, né, que é essa mudança que nós seres humanos, estamos causando no planeta Terra, e como que a gente pode atingir as pessoas a partir disso. Eu trago a partir disso as perspectivas dos saberes periféricos, de trazer a arte periférica para dentro desses espaços, como, por exemplo, o rap, como expressão cultural, trabalhando com artistas como Criolo, como Edgar, que trabalham nas questões dos plásticos ou da chuva ácida, e a partir disso a gente transforma essas músicas em produções de saberes, né, para a gente impactar e sensibilizar essas pessoas a partir disso. Também, eu acho que para a gente mudar um pouco essa perspectiva de educação ambiental, a gente precisa sair um pouquinho da caixa e observar outros saberes que estão sendo socializados dentro desses espaços e como que a gente pode fazer para mobilizar isso a partir da educação ambiental. E a escola, nesse momento, se torna um ambiente crucial para a gente poder fazer esse movimento e conscientizar essa galera para pensar nas nossas práticas, para pensar no nosso futuro. Pois é, e tem essa discussão mundial sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Como você percebe as mudanças climáticas no Brasil em comparação ao que você percebeu e vivenciou durante seu intercâmbio lá na Colômbia? Quando eu tava indo pra Colômbia, tava tendo um furacão, uma coisa assim, tipo extratropical no céu, e eu passei por ele, então tive todo esse impacto na ida. E na chegada, tu fica meio apavorado de notar que só existem 2 estações definidas, e as estações definidas já não comportam mais as temperaturas que são, devido a essas mudanças climáticas que vêm acontecendo na América Latina, no planeta Terra em si como um todo. E quando tu observa a questão cultural das pessoas observarem como que eu vou abordar essas questões por meio da conscientização coletiva dessas pessoas que moram nesse espaço e vão perceber essas mudanças climáticas? A gente percebe eles sempre derivando desses espaços mais marginalizados, né, onde as pessoas não têm tantas assistências, né, vamos supor que essas pessoas que moram na periferia da Colômbia, elas não vão ser tão assistidas quanto as pessoas que moram mais nos lugares centralizados. Eu fiquei em lugar centralizado e mesmo assim era um bairro nobre, era um lugar bem desenvolvido, com saneamento básico, e mesmo assim eu fui atingido com uma chuva de granizo absurda, com granizo do tamanho de uma bolinha de gude, né. Esses espaços, essas casas que a gente mora lá, elas são já desenhadas para elas serem sustentáveis. Uma casa sustentável é uma casa com materiais sustentáveis, janelas que sejam comportadas para entrada de ar, circulação de ar, para tu não precisar utilizar demais de energia elétrica nos aparelhos eletrodomésticos. E aí quando tu chega na universidade, tu observa essa grande diferença de ver que o movimento de cultura dentro dessas universidades, ele já traz carregado de um movimento popular das pessoas lutando pelos seus direitos. Diferentemente do Brasil, que a gente vê os movimentos populares, eles são muito abafados, tanto na mídia quanto nos espaços de poder. E já na Colômbia tu vê o contrário, tu vê que os movimentos populares muitas vezes são mais fortes do que o próprio parlamento em questões raciais, questões ambientais. Por exemplo, eu sou um homem negro, me identifico como uma pessoa negra, sou lida como uma pessoa negra no Brasil, e chegando na Colômbia, a gente observa que eu sou uma pessoa branca para eles. Porque a racialidade lá é completamente diferente da racialidade daqui. Então a leitura que eles fazem de mudanças climáticas a partir disso são completamente diferentes das leituras que a gente faz no Brasil. E eu acho que esse é o ponto que mais me pega no meu intercâmbio. Devido a esse movimento cultural que tu observa desde os espaços históricos, a universidade, as pessoas em si, os olhares, a alimentação, onde um país que possui pouco recurso em comparativo com o Brasil, lá eles alimentam muito melhor os seus povos, tanto periféricos quanto centrais, diferente do Brasil. Sendo o Brasil um dos maiores produtores de alimentos da agropecuária,
da agroecologia, né, em si, e que a Colômbia não. E mesmo assim ela consegue fazer essa manutenção da vida de outras pessoas, tentando não impactar nos ciclos biogeoquímicos desse espaço, daqueles que eles habitam. E a gente não adquire essa consciência a partir dessas ODS que vêm para nos ajudar, a nos conscientizar, a pensar de outra forma as mudanças climáticas estão acontecendo, vão acontecer e vão continuar acontecendo enquanto a gente não barrar esse aumento de temperatura. Já finalizando a entrevista, quais estratégias você considera mais eficazes para incentivar meninas e mulheres a seguirem a carreira na ciência? Principalmente levando representatividade para a sala de aula, né? Eu mesma, eu não pretendia fazer uma pós-graduação em Química porque eu não via pessoas como eu nesse meio, pessoas pardas e negras. Então, eu fui convencida a fazer a pós-graduação e agora eu trabalho com uma perspectiva de educação antirracista. Portanto, acredito que como uma mulher parda, levando essas discussões para a sala de aula, possivelmente vai incentivar outras mulheres a se envolverem na ciência. Muito obrigada por compartilharem suas experiências conosco. Foi uma conversa ótima sobre interdisciplinaridade nas áreas de ciências, artes, cultura e educação ambiental. Obrigado, gente, por dar esse espaço para a gente falar um pouco sobre as pesquisas que são desenvolvidas no nosso laboratório de pesquisa, na nossa linha de estudos culturais também. Muito obrigada, reitero o que o Diego falou, né? É um espaço grandioso para a gente compartilhar nossas pesquisas. É isso aí, gente. Então, aos nossos ouvintes, agradecemos por nos acompanharem. Não se esqueçam de seguir nossas redes sociais @Projeto Transfere para mais discussões sobre ciência, tecnologia e educação. Até o próximo episódio.